Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 261 em movimento. 2. Destruído? Beelzebub pediu confirmação mais uma vez. Sim, senhor. A estação espacial Cygnus foi totalmente destruída. Suspeitamos que sejam aqueles piratas Tite novamente. Sua participante respondeu. Suspeitamos que ninguém sobreviveu ao ataque. Alguma notícia sobre o chefe de seção Amon? Beelzebub não dá a mínima para quem trabalha na estação espacial. Ele só queria saber se Amon sobreviveu ao ataque ou não. Peças de sua nave foram encontradas flutuando em torno dos destroços da estação espacial destruída. Considerando seu amor por naves espaciais, é improvável que ele a tenha abandonado e escapado. Beelzebub respirou fundo para acalmar seus nervos furiosos. Tudo bem. Você pode ir agora. Amon foi um dos poucos Tyrans que conseguiu entrar no planeta e se misturar facilmente com os habitantes locais. Afinal, ele era um dos poucos que tinha conhecimento sobre o contexto cultural da Terra, também conhecido como Planeta Esquecido X-201. Como a Terra não era importante para eles, muitos deles não decidiram aprender sobre ela. Os poucos que o faziam geralmente o faziam porque não podiam se dar ao luxo de aprender sobre outros planetas prósperos. Portanto, foi difícil para Beelzebub enviar outra pessoa também. Ele poderia pedir ajuda a Lúcifer, mas Beelzebub sabia, não ajudaria. Especialmente depois do que ele fez com Lúcifer. Preciso fazer algo sobre esses malditos piratas, jurou Beelzebub enquanto se dirigia para a reunião de alto nível. A reunião estava marcada para discutir um assunto mais importante do que a mera destruição de uma estação espacial que mal funcionava. Na verdade, Beelzebub tinha a sensação de que a destruição de Cygnus provavelmente seria vista como uma boa viagem. Eles estavam desperdiçando muitos recursos para mantê-lo funcional, mas agora não precisaria mais se preocupar com isso. Além disso, Beelzebub não queria levantar o tema da sobrevivência potencial de Astaroth ainda. Ele precisava de provas primeiro, e era improvável que Lúcifer o ajudasse e testemunhasse. Viver em um planeta que os Tyrans não davam a mínima era algo que Astaroth faria. Todos os sinais apontavam para isso também. Mas sinais e lógica não seriam suficientes para persuadir o Conselho. Sem qualquer prova, o Conselho não desperdiçaria uma única molécula de combustível, muito menos pessoal para encontrar Astaroth. Essa foi a razão pela qual ele enviou Amon para reunir algum tipo de evidência que Beelzebub usaria para persuadir o Conselho a atacar a Terra. Mas, infelizmente, seu plano brilhante falhou. Brilhantemente. Esqueça o Conselho, ele não conseguiria persuadir a própria esposa a acreditar nele. Não vendo outra saída, ele teve que deixar o assunto agora e focar em problemas maiores. Os precursores. Uma espécie que eles nunca tinham visto ou interagido antes que invade regularmente seu território. De acordo com o pouco conhecimento que os Tyrans tinham sobre eles, eles provavelmente estavam procurando por algo nas galáxias que estavam sob o controle do espaço tiraniano. Até agora, todas as tentativas de comunicação com eles resultaram em falha. Andres, o Tiran de cabelos negros, terminou de ler seu relatório. Além disso, eles parecem ser mais capazes de saltos espaciais precisos do que nós. O que também responderia à questão de como eles poderiam facilmente invadir nosso território e escapar antes que pudéssemos atacá-los. Isso é problemático. Ibis, que também era conhecida como a Rainha do Fogo do Inferno e filha de Serape, respondeu: lidar com eles é de extrema importância. Sugiro que coloquemos todos os mundos da colônia em estado de emergência assim que esses precursores aparecerem. Eles devem lançar uma operação de infiltração antes que as naves sejam capazes de dar um salto espacial. Demorou cerca de 1 hora para persuadir todos a seguirem o plano do Ibis. Mas no final, eles estavam prontos para fazer isso, pois precisavam de mais informações sobre essas criaturas desconhecidas. O que exigia permitir missões suicidas também. Resolvido o encontro, Beelzebub juntou toda a sua coragem e partiu em direção ao Ibis. Ele precisava convencê-la a iniciar uma investigação na Terra.
Mesmo que isso significasse que ele tinha que manipulá-la e os precursores pareciam ser os candidatos perfeitos para servir como bodes expiatórios para isso. Ibis, acho que posso ter algumas informações que você gostaria de saber, disse ele. Eu vou ouvir o que você tem a dizer em casa, não aqui, respondeu Ibis e voltou para discutir algumas outras questões com um grupo de delegados importantes. A julgar pela obsessão de Beelzebub em relação a Astaroth, ela sabia que o seu marido só gostaria de falar sobre isso. Às vezes, ela até pensava que ele estava iludido ao pensar que Astaroth, seu ex-noivo e assassino de Serap, ainda estava vivo. Ela até se perguntou, mesmo que ele estivesse vivo, por que seu marido estava tão empenhado em encontrá-lo? Afinal, Astaroth havia cumprido sua cota de punição por trair Serap e matá-lo. A Ibis não queria nada mais do que encerrar aquele capítulo de sua vida e seguir em frente. Mas Beelzebub não pensava assim e era obcecado por Astaroth. Ele sempre foi do tipo ciumento, mas a maneira como ele pensava em teorias da conspiração para provar que Astaroth estava vivo era um pouco perturbador. Essa era toda a razão pela qual ela não queria ouvir seus comentários absurdos na presença de outros membros do conselho. Ela não queria admitir, mas sua reputação importava muito mais do que a obsessão de Beelzebub. Não é o que você pensa, insistiu Beelzebub, é sobre os precursores. E assim, ele conseguiu chamar a atenção dela. Agora, ele só tinha que tornar sua história crível. Se eles estão frequentemente entrando em nosso espaço controlado, você não acha que é óbvio que eles devem ter algum tipo de base aqui? Quando Ibis assentiu, Beelzebub sabia que ela estava interessada e ele tinha que continuar avançando. O que ele fez? Como eles estiveram escondidos de nós todo esse tempo, talvez devêssemos começar a procurá-los em lugares onde nunca estivemos antes. Existem centenas de planetas esquecidos com os quais não nos importamos e, em retrospectiva, esses são os melhores lugares para os precursores se esconderem. Ele continuou, não apenas esses planetas não são avançados o suficiente para se defender deles, mas os residentes desses planetas também podem pensar neles como deuses e recebê-los de braços abertos. Se for esse o caso, devemos agir o mais rápido possível e proteger esses planetas de volta, você não acha? Beelzebub plantou as sementes da suspeita na mente de Ibis e também a tornou crível. Não havia chance de Ibis ignorá-lo desta vez. Tudo bem, se você acha que é possível, então forme uma equipe e explore esses planetas esquecidos. Mas é melhor você voltar com alguns resultados ou mesmo eu não poderei salvar sua bunda do conselho. Oh, não se preocupe nem um pouco. Beelzebub sorriu. Definitivamente voltarei com resultados inesperados. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 262 sob ataque. Após a promessa de dar mais algumas semanas a Tom, Jonathan não o perturbou. Mas quando as semanas se passaram e ainda não havia resultados, ele não teve escolha a não ser fornecer alguma forma de encorajamento ao cientista humano. Ter sua esposa caçada por Ghosts deve funcionar. Com esse pensamento em mente, ele mais uma vez se encontrou dentro do laboratório escondido, só que desta vez Jonathan trouxe seus assassinos de sombra com ele. Tom, 5 semanas. Eu te dei 5 semanas, então, por favor, me diga que você tem algo para mostrar como resultado, pelo bem de sua família. Jonathan estava claramente irritado e enfurecido neste ponto e não perdeu tempo ameaçando Tom. Mas, para sua surpresa, Tom recebeu no laboratório com um sorriso confiante. Parecia que Jonathan não precisaria usar medidas extremas para encorajar o cientista louco. Você chegou bem na hora, Sua Alteza. Tom esfregou as mãos com entusiasmo. Estava esperando para mostrar a você os frutos do meu trabalho. Ah, muito bem então. Jonathan fez um gesto para que as sombras ficassem atrás e guardassem o portão enquanto ele se aventurava mais fundo no laboratório. Jonathan não sabia o que esperar ou o que Tom queria dizer ao mostrar o resultado, mas no momento em que viu o clone de Mera, ficou confuso. Ela parecia exatamente como antes e não parecia se ela havia sofrido alguma alteração ou não. Mas quanto mais de perto ele olhava para ela, mas ele percebia porque não conseguia ver nenhuma mudança nela.
Era porque ela não tinha nenhum. Tom estava tentando enganá-lo. Só de pensar nisso irritava Jonathan. Ele tinha a vida da família de Tom em suas mãos e esse filho da puta estava pensando que poderia enganá-lo. Isso é algum tipo de piada para você? Jonathan ameaçadoramente deu um passo em direção a Tom. Eu te avisei sobre o que aconteceria se eu não obter resultados. Eu sei. Tom balançou a cabeça e caminhou até o pó ao lado deles. Estranhamente, o próprio pó estava coberto diferente de qualquer outra coisa no laboratório. Aqui está o seu resultado. Levou um momento para Jonathan perceber o que estava acontecendo. O pó não era um pod, mas um portal improvisado. Esse bastardo estava planejando escapar de lá, ou assim pensou Jonathan, mas não fazia o menor sentido. Se Tom quisesse escapar, poderia tê-lo feito facilmente antes de Jonathan chegar aqui. Além disso, ele era inteligente o suficiente para não realizar nenhum plano precipitado e incompleto. Não, este portal não é para ele escapar, mas para chamar alguém. Jonathan imediatamente pegou sua espada e chamou as sombras e, com certeza, alguém estava prestes a sair do portal. Contenham esse bastardo. Jonathan gritou enquanto apontava para Tom enquanto ele atacava o indivíduo que saía do portal. Ele não se preocupou em esperar que a pessoa se revelasse e brandiu sua espada, decepando a cabeça da pessoa. Mas no momento seguinte uma mão saiu do portal e o agarrou. Depois outro, e outro. As mãos continuaram vindo até que ele estivesse completamente imobilizado. Não era apenas uma pessoa que estava saindo do portal, mas um exército inteiro. Observando seu rei sendo dominado por uma horda, as sombras soltaram Tom e correram para salvar Jonathan. Mas antes que pudessem fazer muito, eles também foram consumidos pela horda. Havia apenas 3 deles e mais de 1000 inimigos e mais ainda estavam saindo do portal. Porém, mais do que os inimigos, sua identidade era o que mais confundia o trio. Morto-vivo. O que vocês filhos da puta estão fazendo aqui? Jonathan deixou escapar e teve sua cabeça imediatamente batida no chão. Xuxi, uma mulher vestida de preto sussurrou antes de esfregar os pés na cabeça dele. Seja um bom cachorrinho e fique quieto enquanto transformamos seu reino em nosso reino. As sombras não podiam ver seu rei sendo humilhado assim e imediatamente atacaram. Mas antes mesmo de terem a chance de se levantar, os dois encontraram um buraco no meio do peito, cortesia da mesma mulher que limpou os pés na cabeça de Jonathan. TCH, sempre agindo alto e poderoso. A mulher respondeu antes de finalmente voltar sua atenção para Tom. Você fez um bom trabalho, meu animal de estimação. Agora, onde está o mapa da rede do portal que eu instruí você a conseguir para mim? A mulher de pele carmesim estava de ótimo humor, pois seus planos estavam sendo executados sem nenhum problema. Mesmo que a mulher estivesse tecnicamente morta, ela era a mulher mais linda que Tom já tinha visto. Tudo nela era maravilhoso. Desde seu rosto magro e mandíbula oval até suas bochechas ossudas e lábios negros. Mesmo seus olhos cinzentos pálidos e sedutores eram suficientes para fazer Tom fazer qualquer coisa que ela quisesse. Ele só tinha ouvido a voz dela até agora, mas agora que ela estava de pé na frente dela, ela não queria nada mais do que servi-la. Bem aqui, Servina. Bom, muito bom. Está na hora da sua recompensa agora, não é? Servina riu e puxou para mais perto de si e forçou seus lábios negros nos dele enquanto ele permanecia ali, congelado, tanto de medo quanto de excitação. Suas pernas longas e esguias se envolveram em torno dele, não permitindo que ele escapasse. Tom sabia que a mulher não era nada além de problemas. Ele queria se afastar antes de se perder no prazer. Mas por mais que tentasse não conseguia. Naquele momento de prazer, seus sentidos foram seduzidos e ele não conseguia mais pensar direito. Desesperado por mais, ele se inclinou um pouco mais perto, suas testas se tocando. Ele não podia lutar contra os impulsos primitivos que estavam passando por seu corpo. Seu próprio cheiro era como um afrodisíaco, inundando seu senso de julgamento. Ele sentiu como se tivesse conquistado tudo o que sempre desejou ter. Mas tudo isso durou apenas um momento. No momento seguinte, quando a mulher se separou do beijo, o rosto de Tom caiu mais rápido do que um cadáver com botas de cimento.
Naquele instante, sua pele ficou acinzentada, sua boca caiu com os lábios ligeiramente entreabertos e seus olhos ficaram negros e esticados o mais que podiam. Bem-vindo à família. Servina riu enquanto Tom se debatia no chão chorando de dor quando seu corpo foi forçado a se transformar em uma criatura morta-viva. Agora você não terá que se preocupar com sua família sendo transformada em nossa espécie. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 263 Sob ataque. 2. Uma multidão desavisada estava trabalhando como de costume. Mal sabiam eles que seus dias de paz haviam acabado. Um momento depois, o chão tremeu sob a pressão de inúmeras explosões. Centenas de pessoas morreram em um instante, mas o perigo ainda não havia passado. Pelas incontáveis rachaduras no chão, uma estranha fumaça preta saiu. Os infelizes que não morreram na explosão tiveram uma experiência muito dolorosa. Quando a fumaça negra entrou em seu corpo através de várias feridas e orifícios abertos, eles começaram a uivar de dor como nunca antes. Logo, sua pele ficou viscosa e os ossos começaram a se remodelar. Os ossos deslocados acabaram rompendo os órgãos, causando imensa dor e hemorragia interna. Logo seus corpos estavam cobertos de nervos negros, forçando-os a se transformar em algo que não deveria ser possível. Nesse ponto, não havia como reverter essa condição. Todos eles estavam sendo transformados em seres mortos-vivos. Aqueles que se transformaram em soldados mortos-vivos mais rápido do que o resto começaram a caçar e infectar aqueles que não eram. As mães começaram a morder e dilacerar os próprios filhos. Todos faziam a mesma coisa. Não importava qual relacionamento eles tinham anteriormente, naquele momento, a única coisa com que eles se importavam era saciar sua fome. Não importa os meios. Os cavaleiros reais e o exército imediatamente se mobilizaram sob o comando de Sheera. Ao serem informados sobre o estranho comportamento das pessoas que entraram em contato com a fumaça, todos foram munidos do equipamento necessário para manter a fumaça do lado de fora e correram para cumprir seu dever. Feche todos os portais para garantir que os terroristas não possam escapar. Sheera gritou ordens para todos. Equipe Alpha 1. Localize Sua Alteza e assegure um caminho para a retirada da família real. Equipes Beta para Zeta, vocês estão em serviço de evacuação comigo. Sim, senhora. Equipe Theta, reúna gravações, testemunhos, qualquer coisa que possa nos ajudar a descobrir o que diabos está acontecendo aqui. A preocupada líder da equipe assentiu e saiu correndo com sua equipe. O resto de vocês se concentrará na localização e na captura dos terroristas. Se você não pode capturá-los, execute-os. Está claro? Sim, comandante. No entanto, enquanto ela dava ordens, algo estranho já havia acontecido. Embora os soldados fossem rápidos em bloquear a maioria dos teletransportadores, eles não podiam proteger todos eles. Alguns dos terroristas desconhecidos já haviam passado por 2 portais. O que? Comandante, está confirmado. Alguns desses bastardos partiram para contingente Livan. O soldado exclamou. Conseguimos derrubar alguns deles e parece que é obra dos mortos-vivos. Como eles entraram em Deja ainda é um mistério. Sheera respirou fundo. Ela não tinha ideia da rapidez com que esses bastardos mortos-vivos foram capazes de se mover de um portal para o outro e causaram uma confusão. Mas ficar pensando sobre isso não iria ajudá-los de forma alguma. Agora ela tinha que se preocupar com coisas mais importantes. Podemos ter bloqueado o acesso deles a outras cidades daqui. Mas a contingente e a Livan não. Sheera pensou sobre isso. Eu não acho que Livan foi integrado na rede completa de portais. Quanto ao contingente, não apenas está conectado a outras cidades, mas também está conectado a outros reinos. Ela pode ter descoberto a razão pela qual aqueles bastardos se dirigiram para o portal que levava ao contingente. Eles pretendiam atacar todos os malditos reinos e acabar com os lobisomens para sempre. Não foi um ataque terrorista, foi uma invasão. Aqueles malditos bastardos mortos-vivos planejaram tudo isso por Deus sabe quanto tempo. Eles nos enganaram fazendo-nos pensar que não possuem inteligência suficiente para fazer algo assim. Quanto mais Sheera pensava nisso, mais furiosa ela ficava.
Mas, ao mesmo tempo, ela admirou o nível de paciência e planejamento necessários para realizar o plano com sucesso. Avise os outros reinos sobre esta situação e aconselhe-os a se prepararem para um ataque. Além disso, entre em contato com a academia e diga-lhes para destruir os portais de lá. Pode ser tarde demais para salvá-los, mas pelo menos poderemos salvar as outras cidades e reinos sofram o mesmo destino. Enquanto isso, no contingente, o ataque já havia começado. Alguém, me ajude. Papai, onde você está? Uma criança gritou a plenos pulmões assim que ouviu as explosões. Os dedos de Mona se entrelaçam no cobertor de lã, agarrando-o como se fosse mais substancial do que um mero pedaço quadrado de fio multicolorido. Segurou-se como um escudo para protegê-la da enorme nuvem negra que se espalhava lentamente pela cidade. Mamãe. A menina de 10 anos murmurou, buscando ajuda da mãe que ela nunca conheceu. Seu pai havia saído algumas horas atrás para comprar alguns suprimentos, mas ainda não havia retornado. Ela estava preocupada, e a visão à sua frente a fez cair completamente em lágrimas. Os gritos distantes mais dolorosos das pessoas eram um pouco demais para uma criança como ela aguentar. Através de sua janela, ela podia ver centenas, se não milhares de pessoas fugindo da misteriosa nuvem, enquanto a última os perseguia. A casa de Mona ficava bem longe do epicentro da explosão que resultou na formação da nuvem negra e, portanto, não parecia maior que um grande cogumelo para ela. No entanto, o grito contínuo saindo de inúmeras bocas a fazia-se sentir como se estivesse vivendo um pesadelo. Um pesadelo que ela nunca quis reviver no futuro. Sem contar que a nuvem se espalhava pela cidade numa velocidade assustadora como se quisesse devorar mais almas. Engoliu tudo à vista. Não diferenciava entre lobisomens e humanos. O que quer que tenha tocado, foi transformado em um ser morto-vivo sem mente. Ao mesmo tempo, a terra foi queimada além do reparo. No entanto, sem o conhecimento da criança, mais de uma dúzia de guardas estavam colocando suas vidas em risco para proteger inúmeras crianças como ela. Mas em vão. À medida que a nuvem crescia cada vez mais, a menina jogou o cobertor sobre si mesma, esperando que isso a protegesse da nuvem assustadora. Ela era apenas uma criança. Ela não era capaz de lidar com tais situações sozinha. Ela precisava da ajuda de alguém, da orientação de alguém. Então, da pista fora de seu complexo de apartamentos, veio o som de sirenes e pneus cantando na pista. A cavalaria estava lá para salvar os civis. Natalie olhou para o cobertor e o soltou. O cobertor que antes era perfeitamente tricotado agora tinha vários orifícios para os dedos e estava esticado fora de forma. Ela ouviu pessoas correndo pelos corredores. Ao ouvir a comoção, ela reuniu todas as forças que tinha, jogou o cobertor de lado e correu para abrir a porta. No momento em que abriu a porta, sentiu uma mão enluvada em seu ombro. Estranhamente, a mão continha mais calor do que o cobertor poderia fornecer. Ela ouviu uma voz terna, mas não conseguiu se concentrar nas palavras. Só então ela percebeu que estava chorando o tempo todo. Vamos, garoto, vamos tirar você daqui. Ana abraçou a criança com um sorriso antes de ligar seu comunicador. A construção está garantida. Estamos voltando para a academia. Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 264 O mutante mais forte do mundo. Caos completo e absoluto. Essas foram as únicas palavras que poderiam resumir a tragédia em curso no contingente. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas os funcionários da academia e os alunos mais velhos estavam ocupados resgatando o máximo de pessoas que podiam. Mesmo o mercado negro não era mais seguro. Então eles juntaram o que puderam e se dirigiram para a academia para dar-lhes apoio. Ao estabelecer uma base de operações dentro do edifício subterrâneo recém-construído, o diretor assumiu o papel de comandante em tempos de crise. Sua primeira ação foi ligar para a capital e pedir reforços. Apenas para serem informados de que eles também estavam em uma confusão. Mas eles aconselharam a destruir todos os portais no contingente que pudessem para impedir que os terroristas corressem soltos em outras cidades e reinos.
Um estado de emergência em todo o reino já havia sido anunciado e os barões já foram contatados e instruídos a ficar de guarda para intrusos. No entanto, ao invés de destruir os portais imediatamente, o diretor decidiu deixar os cidadãos escaparem por eles. Afinal, a maioria dos portais no contingente ficava bem perto do campus, portanto, eles podiam ser facilmente protegidos e usados temporariamente. Portanto, eles foram capazes de mandar embora a maioria das pessoas enquanto os alunos do segundo e terceiro anos corriam para resgatar pessoas. Ao mesmo tempo, os professores estavam ocupados tentando descobrir uma cura para o gás de corpsificação. Não importava se as pessoas estavam apresentando sintomas ou não. Mas se eles tivessem entrado em contato com o gás, eles estavam sendo observados e abatidos no momento em que atuavam. Foi um processo maligno, mas necessário, para proteger o resto dos cidadãos de possíveis danos. Protegimos todos que pudemos, senhora diretora. Agora podemos deixar os alunos escaparem ou começar a destruir os portais, relatou o professor Kakarov. E a cura? A diretora perguntou, embora já soubesse que era impossível desenvolver uma cura minutos após um surto. Se fossem tão eficientes, os humanos já teriam desenvolvido uma cura para impedir os mutantes de derrubá-los e forçá-los a fugir. Mesmo assim ela esperava. Talvez houvesse um milagre que os ajudasse. Mas suas esperanças desabaram quando ela viu o olhar derrotado no rosto de Kakarov. No entanto, fizemos com sucesso uma lista de sintomas visíveis que podem nos ajudar a encontrar pessoas potencialmente infectadas e separá-las. Kakarov respondeu, eu deveria voltar a encontrar uma cura. À distância, sons de explosões ativas podiam ser ouvidos. Quem quer que fossem esses terroristas, eles sabiam exatamente para onde ir e o que derrubar. Não tinha passado nenhuma hora e ainda assim eles colocaram a orgulhosa cidade de continente de joelhos. Detê-los não parecia ser possível. Para começar, esses terroristas não estavam saindo da fumaça preta, o que tornava difícil para qualquer um atacá-los sem entrar em contato com ela. Portanto, lutar contra eles de frente não era uma possibilidade. A única coisa razoável que podiam fazer, entretanto, era prendê-los na cidade. E foi exatamente isso que o diretor decidiu fazer. Diga aos alunos para escapar e destruir os portais atrás deles. Desative aqueles que não podemos destruir e então destrua o acesso remoto a esses portais. Eles levariam meses para anular a autorização remota dos portais e escapar. Ela disse enquanto equipava sua armadura. Observá-la se preparando para a batalha confundiu muita gente. Como ela estava planejando lutar contra eles. Era verdade que ela e os professores da academia eram excelentes lutadores, mas esta foi uma batalha que eles perderam antes mesmo de saberem que uma batalha estava prestes a começar. Vou distraí-los e ganhar o máximo de tempo que puder. Ela disse antes de se transformar em um lobisomem negro. Assim que os alunos saírem, os professores podem sair e destruir os portais do outro lado. Ao mesmo tempo, em Livan, os soldados mortos-vivos rastejaram lentamente para fora do portal, com cuidado para não disparar nenhum alarme que o inimigo pudesse ter colocado. Eles esperavam resistência, considerando quantos problemas o senhor desta região havia causado recentemente. Mas, para sua surpresa, não havia uma única pessoa no portal. Quase parecia que eles não se importavam com quem entrava e quem saía de sua região. Parecia um pouco peculiar, mas eles ignoraram, já que o Livon ainda estava em desenvolvimento. Talvez esse pirralho não seja tão poderoso quanto fomos levados a acreditar. Jerico, o braço direito de Servina, comentou assim que saiu do portal. O mutante mais forte do mundo, minha bunda. Coloque a bomba lá. Vamos acabar com isso o mais rápido possível. Um dos zumbis acenou com a cabeça e arrastou um grande recipiente para o local escolhido com a ajuda de outros 5. No entanto, um momento depois, houve uma pequena explosão explodindo suas cabeças. Dos 6 que carregavam o container, 3 caíram imediatamente, com os cérebros espalhados por todo o lugar. Todos eles estavam em alerta. Eles não tinham ideia de onde veio o ataque e o que os atacou. Sem falar que eles estavam em um campo aberto sem cobertura,
Mas havia algumas árvores logo à frente que poderiam ser usadas como cobertura. Largue a bomba e corra. O líder de cabelos negros gritou a plenos pulmões e seus soldados o seguiram. Mal sabiam eles que teriam outra surpresa. Bang! Outra bala foi disparada, mas desta vez não atingiu nenhum dos zumbis. Eles estavam sorrindo desde que quem estava atirando neles errou o alvo. No entanto, seus sorrisos desapareceram um momento depois. O que aconteceu a seguir os fez desejar que a bala tivesse atingido alguém. Uma cadeia de explosões obliterou a maioria dos 500 mortos-vivos que saíram do portal. Os poucos sortudos que sobreviveram tiveram seus membros perdidos. Alguns até tinham pedaços de suas cabeças faltando, mas milagrosamente ainda estavam vivos. O que aconteceu? Jerico murmurou enquanto se obrigava a ficar de pé. Ao fazer isso, ele viu um homem de cabelos brancos caminhando em direção a eles. Sozinho, com algum tipo de rifle pendurado nas costas. O mutante mais forte do mundo. Por que você me daria um codinome tão inútil? Ashton sorriu antes de apontar Balmond para Jerico. Agora me diga, quem diabos você é? Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 265. O mutante mais forte do mundo. 2. No momento em que Ashton recebeu a palavra de Sheila sobre intrusos em potencial, ele agarrou a última criação de Baeter, o Wright Sniper Rifle, e se dirigiu para vigiar o portal. Mesmo assim, Baeter já havia preenchido a área ao redor do portal com minas ativadas remotamente e poderia cuidar dos intrusos sozinho. Mas Ashton explicou que era o momento perfeito para testar o rifle explosivo. Mesmo que o rifle não funcionasse como planejado, ele sempre poderia ativar as minas e se livrar dos intrusos junto com o portal. Depois de usar o rifle, Ashton ficou impressionado. Era semelhante à besta que ele usava, mas o alcance era muito maior e o dano era explosivo. Normalmente, uma besta não seria capaz de matar um alvo, muito menos um morto-vivo, de tal distância. Mas Ashton dizimou os adversários em questão de segundos. O poder do atirador definitivamente o tornava uma de suas armas preferidas. Embora o manuseio fosse um pouco cansativo e não pudesse ser usado em combate corpo a corpo, desde que ele tivesse que eliminar um alvo de longe, atirar com precisão era o caminho a percorrer. Quanto a Jerico, bem, não foi preciso muito esforço para Ashton capturar o nanico e arrastá-lo de volta para Livan para interrogatório. O resto deles foram mortos sem um pingo de misericórdia. HM. Morto-vivo, que surpresa nojenta. Ashton soltou um suspiro exagerado quando Jericho não respondeu à sua pergunta. O que vocês filhos da puta estão fazendo aqui? Foder suas esposas e mães? Jericho sorriu e Ashton também. Tirar respostas da boca de Jericho era uma tarefa difícil. Não porque Ashton não tinha forças para forçar as respostas dele, mas porque ele não podia nem torturar os mortos-vivos para respondê-lo. Jericho era um zumbi. Uma criatura que não sentia dor. Qual era o objetivo de torturar um bastardo? A única maneira de ferir os mortos-vivos era usar ataques psíquicos e, infelizmente, não havia ninguém em Livan capaz de usá-los. Inferno. Desde que os mutantes conquistaram o planeta, havia cerca de 3 magos capazes de usar ataques psíquicos, um dos quais era Drácula. Infelizmente, nenhum de seus descendentes herdou essa habilidade dele. Quanto aos outros dois, um deles nunca foi visto depois que a guerra com os humanos chegou ao fim e o segundo, bem, ela foi morta pelos mortos-vivos. Mas naquela época, Ashton tinha algo totalmente diferente passando por sua cabeça. Esses bastardos não deveriam ser estúpidos. Esqueça agora ter um cérebro. Esse filho da puta também pode conversar normalmente. Que diabos? Não importa quem ele discutisse sobre as criaturas mortas-vivas, todos eles tinham apenas uma resposta para ele. Os mortos-vivos eram uma espécie irracional cuja única força motriz era a fome. Mas o ser morto-vivo que ele estava vendo na frente dele não parecia ser motivado pela fome. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, o filho da puta tinha um senso de sarcasmo também. Algo que os lobisomens não apreciavam. Tudo bem, eu não queria fazer isso, mas você forçou minha mão, disse Ashton com um sorriso.
Habilidade: corpo separado foi ativada. Levantar esqueletos era meramente a função secundária de corpo separado. A habilidade foi inicialmente feita para ter um uso particular. Para domar criaturas mortas-vivas, para fazer o lance do conjurador, desde que o nível do conjurador seja maior que o do morto-vivo. O morto-vivo menor Jerico agora está sob sua influência. O morto-vivo menor Jerico agora reconhece você como seu mestre. Assim que a notificação apareceu diante dos olhos de Ashton, o corpo de Jerico ficou mole. Era engraçado ver um zumbi roncar, mas por mais divertido que fosse, Ashton tinha assuntos importantes para discutir. Ei, bastardo, levante-se. Sim, senhor. Neste momento, Jerico não via mais Ashton como seu inimigo ou um lobisomem, mas como um ser de sua espécie, um zumbi e um camarada. Assim, ele ignorou todos os outros presentes na sala e passou a conversar com Ashton como faria com um superior. Qual o seu nome? Ashton pediu para ter certeza de que o idiota estava completamente sob sua influência. Jerico, senhor. Foda-se, Jerico. Por favor, abra minhas restrições e terei prazer em fazê-lo. Não apenas este planeta está quebrado, mas seus residentes também têm fetiches estranhos. Por mais que Ashton quisesse conversar com Astaroth e discutir mais sobre os fetiches de Jerico, ele optou por se concentrar no aspecto mais importante da conversa. Por que você está aqui? O que você queria realizar? Um momento de silêncio se seguiu antes de Jerico abrir a boca novamente. Dominação. Esse era o nosso objetivo ao atacar este reino. Jerico respondeu como se não pudesse estar mais orgulhoso de si mesmo. Fomos os primeiros mutantes a nascer neste mundo e ainda assim esses malditos mosquitos e vira-latas irritantes governavam mais de 3/4 da população mundial. Era inaceitável para nós. É por isso que decidimos tomar o assunto em nossas próprias mãos. Como os vampiros tinham uma fraqueza genética para nós, poderíamos facilmente derrubá-los. Ele continuou. Os lobisomens, por outro lado, era uma história diferente. Eles eram mais fortes do que nós e sua mentalidade de bando era quase impossível de quebrar. Assim, planejamos transformá-los em nossos soldados de infantaria. Dessa forma, não apenas seremos capazes de estabelecer uma posição no meio de um território dominado pelos lobisomens, mas também construir um exército para conquistar os vampiros. Por mais que eu adoraria ouvir seu monólogo, vá direto ao ponto. Ashton gritou com ele. Como diabos você vai converter lobisomens em criaturas mortas-vivas? Usando gás de corporificação, é claro. Jerico afirmou com naturalidade. Não conheço a ciência por trás disso, mas os containers que carregamos contêm uma versão mais fraca do vírus Xenonic, o mesmo vírus que deu origem aos mutantes. Ele continuou. Uma vez que o conteúdo explode, o líquido comprimido se transforma em gás ao entrar em contato com o ar. Então esse gás se propaga cada vez mais, infectando qualquer um que o respire. Infelizmente, cerca de 39% das pessoas sobrevivem ao processo e viram em mortos-vivos. O resto morre e nos serve de comida. Ashton não acreditou. Mas ele não foi o único. Todos que estavam presentes também não podiam acreditar em seus ouvidos. Pelo que Jerico acabara de dizer a eles, ficou claro que esses bastardos estão planejando esse ataque há anos, talvez até décadas. Observar os mortos-vivos se gabarem disso como se fosse um trabalho honroso fez o sangue de Virgil ferver. Naquele momento, ele não queria nada mais do que arrancar a cabeça daquele bastardo e rasgar o resto em pedaços. Mas Ashton ainda não havia terminado de fazer perguntas. Você também atacou a doutora Avalina por causa desse gol? Sou apenas um brigadeiro. Não tenho todas as informações, mas o comandante Servino deve saber. Jerico respondeu cuidadosamente. Tudo bem, última pergunta. Quantos de vocês estão na Licania agora? Você quer saber quantos de nós entramos na Licania hoje? A forma como Jerico fez a pergunta deixou um gosto ruim na boca de Ashton. Mas então ele se lembrou da teoria que eles inventaram na Transilvânia. Os mortos-vivos poderiam estar vivendo entre eles. Não, eu quero saber o número de todos os mortos-vivos que vivem no reino. Mais de 30 mil.
Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos, vírgula.